Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, bendito és tu. Nós te engrandecemos nesta manhã e vamos cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos engrandecer o seu nome, porque o Senhor é grande e todos precisam saber que o Senhor é grande, que o Senhor é bom. Todos precisam conhecer o Senhor e conhecer a tua compaixão, a tua misericórdia. Todos precisam conhecer a tua bondade. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Mais uma vez, bendizer o Senhor. Espalhar para quem quiser ouvir as santas verdades da sua grandeza e da sua majestade. Proclamar o teu nome, proclamar o teu reino, proclamar a mudança de vida, proclamar a salvação, enfim, proclamar o Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça. Muitas vezes nós estamos abatidos, muitas vezes nós estamos tristes, estamos muitas vezes sem ânimo, e nós sabemos que isso faz parte da nossa humanidade, da nossa carnalidade. Então nós pedimos a sua ajuda, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, nos dando graça, que o Senhor também nos dê sabedoria, para que a gente possa entender aquilo tudo que a tua palavra diz a respeito do Senhor e a respeito de como é a nossa vida aqui. Nós pedimos a Ti, ó Pai querido, orando, exaltando o Senhor, dizendo que o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. E Te glorificando. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, sempre lembrando que esta gravação, que este programa está sendo gravado, depois você pode vê-lo pelo YouTube, no nosso canal no YouTube, Pastor Mário Filho, PR, e também pelo Facebook estamos transmitindo ao vivo esta programação. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Se quiser compartilhar esse vídeo também, eu tenho certeza que as pessoas que receberem este vídeo ou que acompanharem
este culto, irão crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque hoje nós vamos falar do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas nós só vamos entender por que Jesus é o Cordeiro de Deus, por que Jesus é chamado assim, se nós conhecermos um pouco daquilo que está no Velho Testamento, daquilo que o Velho Testamento fala, daquilo que Deus havia pedido para o povo lá no Velho Testamento, pedido aos sacerdotes, aos profetas, para que transmitissem para o povo. E hoje nós vamos aqui esclarecer você, meu irmão, minha irmã, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Cordeiro, você sabe o que é um cordeiro. O que é um cordeiro? Cordeiro é um animalzinho, né? É uma ovelha pequena, não é ainda uma ovelha formada, né? É um cordeiro. Eram os cordeiros que eram usados lá no Velho Testamento para o sacrifício. Eram os cordeiros que eram mortos, seu sangue era retirado, depois a sua carne, e ele era queimado. Por que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus? Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Se você tiver a Bíblia aí, querido irmão, querida irmã, Evangelho conforme João, capítulo 1, versículo 29. Vamos ler aqui o que está escrito. Leia comigo. Se você não puder ler, você ouve pelo menos. Eu vou ler. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, lá no Velho Testamento, os sacrifícios eram um mandamento para o povo judeu, não era para os gentios, não era para os bárbaros, não, era para o povo judeu, que eles deveriam sacrificar pelos pecados. E eles usavam o cordeiro, dentre outros sacrifícios que Deus pedia, dentre outras ofertas que Deus pedia. Isso você vai encontrar tudo lá no Velho Testamento, né? Jesus é chamado por João Batista de Cordeiro de Deus, porque Jesus veio para revelar o seu caráter ao mundo.
Cordeiro traz consigo uma imagem de inocência, de pureza. E Jesus era exatamente isso. Quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente não pode se esquecer que Jesus era um verdadeiro homem. Jesus era homem. Eu sou um homem. Jesus era homem como eu sou. Jesus foi tentado como eu sou. Mas com uma grande diferença. Jesus nunca pecou. E eu não posso falar isso de mim. Eu estou me usando como exemplo, né? Mas Jesus era homem como você é. Jesus foi tentado como você é. Só que ele nunca pecou. Jesus se tornou um homem de carne e sangue para ele ter esta relação profunda e verdadeira com a humanidade. Jesus teve todas as reações de um homem. Todas as reações de um homem. Jesus chorou. E a Bíblia relata. Jesus chorando. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus teve fome. Fome é um sentimento humano. Você não sente fome? Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus teve sede. O ser humano tem necessidade de água, o ser humano é formado, né? Nós somos água também. João 19, 28. Jesus teve momentos de alegria. Quem é que nunca riu? Apesar que rir nesses últimos dias anda tão difícil, né? Mas Jesus se alegrou como qualquer homem. Lucas capítulo 10, versículo 21. Jesus se cansava. O cansaço é natural. Por mais jovem, por mais forte, por mais atlético, chega uma hora que se cansa. E Jesus se cansou. João capítulo 4, versículo 6. E como nós, irmão, irmã, Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. O próprio Satanás foi lá para tentar Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 3. Mas ele não pecou, ele não cedeu. Por causa disso que ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Porque o cordeiro lá no Velho Testamento, para ser sacrificado, tinha que ser perfeito. O cordeiro não podia ter uma mácula, não podia ter um defeito, não podia ter nada. Não pensa que
Os animais que iam para o sacrifício eram aqueles animais, isso aqui não pode vender, esse não é bom para comer, então nós vamos sacrificar. Não, tinha que ser, eram os melhores animais, eram os animais perfeitos que eram usados no sacrifício. Por causa disso que Jesus nunca cedeu a pecado nenhum, porque ele foi o perfeito. Jesus foi o homem perfeito. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 19, ele escreve o seguinte: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus porque ele foi o único homem sem mácula. Ele foi o único homem que passou pela terra e não pecou. Por causa disso que ele é o Cordeiro Santo. Por causa disso que ele pôde se entregar ao sacrifício. Não adianta eu me sacrificar, não adianta nada. Eu sou um baita de um pecador, eu sou um sujeito cheio de defeitos, cheio de falhas. Não resolve nada. As pessoas podem, amanhã ou depois, olha que herói. Herói. Mas não salvo ninguém. Não, como não? O herói salvou a vida daquela pessoa. Sim, mas aquela pessoa vai morrer. Amanhã ou depois ela morre. Agora, Jesus salva a vida ao ponto de ninguém morrer mais. Você está entendendo? O herói é um herói aqui, salva a vida, salva uma cidade, salva não sei o quê, mas isso tudo perece amanhã ou depois. Jesus não. Quem é salvo por Jesus pode até morrer aqui na terra, ou ser arrebatado, ou ser levado, mas vai viver eternamente. Esta é a esperança do crente. Esta é a esperança do cristão. É isso que a Bíblia diz, é isso que Jesus diz. Ele falou: olha, eu vim aqui para trazer vida. E vida em abundância. Muita vida. Não é vida com abundância. Porque o com dá a impressão de que é vida com muita coisa boa, né? Vida com tudo que a pessoa quer. E em dá a impressão, né, de uma vida longa, uma vida sem fim, não só aqui na terra, mas uma vida num outro mundo, num mundo espiritual, do qual nós não temos acesso, do qual nós quase nada conhecemos, mas pela fé nós confiamos e cremos que lá estaremos. Isso é ser cristão. Por causa disso que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, porque ele morreu para que a gente tenha acesso a esta vida em abundância, para nos salvar. Mas ele também é chamado de o Cordeiro de Deus porque ele veio para nos mostrar o caminho. Ele veio com um objetivo, né? A televisão mostra que Jesus poderia ter sido casado com Maria de Magdala, Maria Madalena. Eles foram amantes. Isso é uma aberração. Jesus não veio para constituir família. Jesus tinha
todas as funções de um homem, todos os desejos de um homem, mas ele não veio para isso. Jesus não veio para ter família, ter filhos. Não se engane com estas coisas que a televisão mostra. Jesus veio com um objetivo: ser o Cordeiro de Deus, ser abatido, ser morto pelos nossos pecados. Quando você tem esta consciência, essas coisas absurdas que a televisão mostra, né, que Jesus teve família, foi casado com Maria Madalena. Não, Maria Madalena foi amante. Jesus foi um cordeiro digno e por isso foi morto. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Digno é o cordeiro que foi morto. Jesus não ficou surpreso com a sua morte. Jesus tinha plena consciência de que ele veio para ser morto. Jesus sabia que ele seria morto, porque esta era a função, este era o destino do Cordeiro Santo. Ele não ficou surpreso que ele seria executado. Não. Ele teve medo, como todo ser humano. E ele diz isso em João capítulo 12, versículo 27. João 12, 27. Ele diz assim: eu vim exatamente para isto, para esta hora. Ele, Jesus, de maneira voluntária, ninguém obrigou. Não pense você que, mataram. Não, ele foi voluntário. Enquanto que o cordeirinho era pego ali, era escolhido o melhor para o sacrifício, Jesus, o melhor, foi voluntariamente para o sacrifício. Ele voluntariamente abriu mão da sua vida por mim e por você. João capítulo 10, versículo 18. E assim ele mostra esta característica dele de cordeiro, que sabia que seria abatido. Jesus sabia. Leia aí João capítulo 18, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, ele sabia. Jesus teve plena consciência, não foi anestesiado, não foi embriagado, não foi drogado, dopado, não, até o fim ele teve plena e total consciência do que estava acontecendo com ele. Ele recusou qualquer tipo de anestesia. Leia aí Mateus capítulo 27, versículo 34. Ele resistiu a todo sofrimento. Ele não gritou, ele não implorou, ele não espelhou. Leia aí Atos capítulo 8, versículo 32. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador,
ele não abriu a sua boca. Isso é importante a gente ter essa consciência. Às vezes a gente fica esperneando, né? Então Jesus também é chamado de o Cordeiro Santo, primeiro, porque ele revelou seu caráter ao mundo. Segundo, porque ele mostra o caminho. E terceiro, para revelar para nós o que é vitória. A vitória para as coisas do mundo, a vitória, quando nós relacionamos a palavra vitória com as coisas do mundo, é vencer uma competição, ganhar um campeonato, uma corrida. Este é o vitorioso. É ser bem-sucedido materialmente. Este é o vitorioso. E, enfim, né? Os gregos tinham uma deusa, a deusa da vitória, Nike. Nike, deusa da vitória. Aí, em inglês, Nike é Nike, né? Então, tem essa marca aí de produtos esportivos Nike, mas na realidade é Nike mesmo, viu? Mas se você chegar para comprar qualquer coisa e falar, olha, eu quero da marca Nike, o vendedor vai rir de você, né? Na realidade, quem tem que rir é você, né? Porque a deusa é Nike, a deusa da vitória. É que no inglês é Nike, e aí ficou Nike, né? Então, vitória para este mundo são coisas muito pequenas, são coisas passageiras. Mas ele veio revelar para nós a natureza da vitória. Jesus veio revelar para nós o que é verdadeiramente ser vitorioso. Não adianta ser vitorioso aqui, porque essa vitória ninguém leva. Você pode ser uma pessoa de sucesso, você pode ser bem-sucedido na sua família, na sua empresa, profissionalmente, você pode ser bem-sucedido aqui na terra, mas isso não é vitória. Porque Jesus veio mostrar como Cordeiro Santo o que é verdadeiramente a vitória. Você sabe o que é verdadeiramente a vitória? Tem gente que vive falando aí, em Cristo eu sou mais do que vencedor, né? Quando a pessoa precisa de alguma coisa, ela se lembra desta frase, então ela acha que porque ela pode conseguir, ou porque ela conseguiu, isso é ser vitorioso. Não, não é. Porque a vitória de Cristo foi a vitória do Cordeiro. Você vê que Cristo agiu completamente diferente da maneira que a gente age. Não teve nenhum esforço humano aqui. Cristo foi o mais impotente dos impotentes, o mais dependente dos dependentes. Cristo foi o mais fraco dos fracos. Mas o pastor ficou doido, falando que Cristo foi fraco. Abre aí, vamos abrir. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Vou até pegar essa outra versão aqui, que eu quero ver como é que está. 2
13, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Igual. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Então você vê que vitória, grandeza, aos olhos de Deus é completamente diferente de vitória e força e grandeza aos olhos humanos. Cristo foi crucificado em fraqueza. Aos olhos humanos, isto é uma fraqueza mesmo. Mas ele que é considerado o Cordeiro de Deus. Você vê que as coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, às vezes, na grande maioria das vezes, elas se contradizem com as coisas humanas. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, a pessoa mais fraca fez o ato mais forte. Não dá para a gente falar em vitória usando qualquer coisa terrena como base. Porque o sujeito que foi o cordeiro não tem força, não tem poder, o cordeirinho. Morreu por toda a humanidade. Para tirar o pecado de toda a humanidade. Quantos heróis, né? Quanta gente. Ontem eu estava ouvindo mais um absurdo. Isso é um absurdo. 30 pessoas que morreram em 1645 lá no Nordeste, numa das guerras lá que houve, da invasão holandesa, se não me falha a memória, foram mortas, foram canonizadas, quer dizer, foram taxadas agora como santos. Morreram pelo quê? Morreram por algo humano. São chamados de santos. Aos olhos de Deus não há santidade nenhuma nisso, porque a santidade está aqui, naquele que tira o pecado do mundo. Isso não tirou o pecado de ninguém. Isso foi um ato completamente humano. E há grandes contradições históricas a respeito disso. Então Cristo verdadeiramente é o Cordeiro Santo, é o santo, que não precisa ser canonizado. Ninguém tem que dizer, olha, Cristo é santo a partir de hoje. Não, Cristo sempre foi santo. Santo porque ele nunca pecou. Que outro homem pode ser chamado de santo igual a Cristo? A Bíblia nos incentiva a sermos santos, porque Deus é santo. Deus não peca. A Bíblia nos incentiva a buscar a santidade, a lutarmos para não pecar. Mas não diz que verdadeiramente nós não pecamos. Um cordeiro é algo frágil. Frágil. Se você pegar firme num cordeiro, aliás, quando o pastor, lá da época de Jesus, né, tinham esses cordeirinhos que eram meio rebeldes, que queriam fugir, sair de perto dos outros animais, eles quebravam a perninha do cordeiro com a mão, pegavam e quebravam até ele ficar ali.
Você vê a fragilidade. Jesus, o Cordeiro, frágil, muito, extremamente frágil, fazendo a coisa mais difícil: morrer por toda a humanidade. Infelizmente, caiu aqui a nossa conexão do Facebook, viu? Então, foi Cristo. Deixa eu tentar aqui conectar de novo, né? Tá aqui. Aí, acho que deu certo. Acho que vai dar. Pronto, deu. Deixa eu só arrumar aqui. Tá bom assim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, foi esse cordeirinho, Jesus Cristo, na sua fragilidade, fazendo uma coisa dificílima. Este é o milagre. Este é o milagre. Quando Jesus estava pendurado na cruz, acontece algo tremendo no mundo invisível, um mundo que a gente não vê, que ninguém tem acesso, não. Este cordeirinho frágil leva para longe os pecados do mundo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Que força esse cordeirinho frágil, mudo, teve para tirar os pecados do mundo. O amor abrangente, o amor espetacular de Deus pela sua criação, essa é a força. Cordeiro de Deus capaz de realizar nele, através dele, o amor de Deus para tirar a culpa de todo ser humano. E quem segue o Cordeiro vai experimentar a mesma coisa. Vai experimentar das mesmas fraquezas. Porque a Bíblia diz o quê? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso que a palavra de Deus diz. Não há força, não há capacidade, não há certeza, há somente uma coisa, que é dependência de Deus. Cristo sabia muito bem disso. Ele dependia em absolutamente tudo do Pai. Sabia que tudo que estava e ia acontecer estava debaixo da graça de Deus.
por causa disso que o apóstolo Paulo escreve: quando estou fraco é que estou forte. São as incongruências, né? As coisas estranhas quando comparamos com o mundo. Mas é assim, meu irmão. É assim, minha irmã. É assim, ouvinte. É assim, você que vai ver esse vídeo. Jesus, o Cordeiro de Deus, exatamente porque era fraco. Não tinha poder, não tinha uma espada mágica, não tinha varinha. Cristo era totalmente dependente de Deus. Porque o nosso poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque nós somos dependentes de Deus também. Que Jesus, o Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, tenha um lugar de destaque nas nossas vidas. Não só na hora da pregação, não só quando a palavra parece que ainda está quente no nosso, né? Estamos aí firmes, mas durante o dia, nos momentos de tristeza, de fraqueza, que a gente possa entender que o nosso exemplo chama-se Jesus, Cristo, o Cordeiro de Deus. Amado Deus, querido Pai, poderoso Senhor, bendito é o Senhor, que nos ensina, que nos orienta, que nos fortalece, que nos sustenta nas nossas tão grandes fraquezas. Bendito é o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a trilharmos o caminho que está proposto e a sermos corajosos. Esta é a minha oração. Simples, assim como o culto que todos os dias nós prestamos ao Senhor. No nome do Cristo Salvador, Jesus, o Cordeiro Santo. Amém.